Salve, Latif, tudo bem, meu querido? E aí, Lu, tudo bem? PVC, meu grande amigo, Mussete, tudo certo com vocês? Vamos lá então. Porque temos Palmeiras e Vitória em 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esse é o jogo, a gente tava atualizando jogos para trás, agora a gente foi para frente, hein, PVC? Isso aqui, o Campeonato Brasileiro parece aquelas séries que tem flashback e flash forward, sabe? Você mostra casos, coisas que aconteceram no passado, agora a gente traz o que acontece no futuro. Tipo Lost, que faz isso. This Is Us também faz isso. Vocês gostam de série, gente? Eu amo essas duas. Enfim, Palmeiras e Vitória. Amanhã, 7h30 da noite, no Allianz Parque. Transmissão Premier e Sport TV. Ô, Latifi, a gente estava falando daqui a pouco dos convocados do Flamengo, se a galera volta, né? Agora eu quero saber do Palmeiras. Teve pelo menos uma boa notícia, porque Gustavo Gomes foi liberado, tá lá ainda, continua lá, mas foi liberado do jogo da seleção paraguaia, né? O técnico Gustavo Alfaro falou, não, teve um acordo, tal, conversamos. Tem até a aspa aí dele, ó, a declaração dele. É o caso do Gustavo Gomes e do Júnior Alonso também, do Galo, né? Que eles têm as finais das Copas Internacionais, na verdade, Libertadores e Sul-Americana. Júnior Alonso jogará o próximo jogo sábado, pela final da Sul-Americana, e depois tem o Gomes pela Libertadores. Então, houve um acordo com os clubes, porque já estive do outro lado e conheço as suas necessidades. Eu achei até curioso, mas fato é que bom para os clubes, né, que ele liberou esses dois jogadores, não entram em campo logo mais quando a seleção paraguaia enfrenta o México. Pois é, Lu, o Alfaro ele cita um acordo entre Palmeiras e Paraguai, só que aí quando a gente foi conversar com o Palmeiras para entender o que tinha acontecido, o Palmeiras diz que não teve acordo nenhum entre Palmeiras e Paraguai, que o Palmeiras evita tomar alguma decisão passando por cima da Federação Paraguaia. Então, talvez ele tenha se expressado de outra forma, mas o Palmeiras disse que não aconteceu. E sobre essa liberação, o Gomes vai ser relacionado para o jogo, né? Ele só vai retornar para o Brasil com o Sosa, logo após a partida. O Sosa é um jogador que ainda não é uma afirmação na seleção do Paraguai, como é o Gomes, né? Uma liderança, capitão dessa geração. Então, o Sosa deve participar de alguns minutos na partida de hoje. E o Gomes, a torcida do Palmeiras tem que torcer para quem jogar como titular na zaga do Paraguai não se machucar, né? Porque se tem alguma lesão, alguma necessidade, o Gomes pode acabar entrando no jogo e aí essa estratégia do Alfaro para ajudar o Palmeiras vai ser em vão. E não só ele, né? Tem outros palmeirenses que também jogam nos Estados Unidos, que é o caso do Facundo, do Piquerez e do o M. Martinez. Eles jogam em San Antonio, no Texas, contra o México. O Paraguai e o Uruguai trocaram, né, os amistosos. O primeiro o Paraguai enfrentou os Estados Unidos e aí o Uruguai e México. Aí agora eles trocam, eles enfrentaram os mesmos adversários. E aí eles também voltam em voo fretado. O Palmeiras foi a fanfarra dos aviões fretados, igual o Flamengo, que também foi atrás de todo mundo. A única exceção é o Vitor Roque, que vai voltar de carona com a presidente Leila Pereira. Vai voltar de carona com a presidente Leila. PVC, Gomes é um baita reforço, né? Porque no momento ali de instabilidade defensiva, o que ele acrescenta de qualidade técnica, o Murilo não vive sua melhor fase, o Mikael também tem até uma certa desconfiança ali por parte da torcida, além da liderança que ele exerce. Principalmente a liderança. Agora, é importante ele chegar, entender como ele vai chegar, porque o Lopes, por exemplo, chegou no sábado e o Abel disse que ele não tinha feito o treino tático e por isso não ia entrar. Acho que o Gomes é um pouco diferente, não ia entrar de cara, né? O Lopes entrou no intervalo do jogo contra o Santos. O Gomes é um pouco diferente porque o Gomes é o capitão do time. E ele tem uma liderança, ele é importante pela parte tática, técnica, mas também pela liderança. Então, acho que ele começa jogando se tiver condição de jogar. O Palmeiras já desmentiu que tinha tido o acordo, mas tem a possibilidade de trazê-lo de volta, e isso é sempre importante. Acho que é diferente a situação do Piquerez, tendência ao Piquerez jogar, ou pelo menos um pedaço do jogo, o M também, o Facundo não é titular, o Ramon Sosa não deve chegar para ser titular porque ele pode jogar hoje. Aí você vai pensar num time Palmeiras e Vitória, eu acho que é Carlos Miguel, Kelvin, pode ser até seu Giai, mas Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo Bruno Fux e Jefté, Aníbal e Andréas, porque o Andréas estava suspenso e volta,
pode ser Alan, Veiga e Felipe Anderson e Flaco Lopes de centroavante. Já é um time mais reforçado do que contra o Santos, né? Principalmente para a posição de camisa 8, né? O Abel ele diz depois do jogo contra o Santos que um dos culpados pela derrota foi a falta de opção que ele tinha no banco de reserva, né? Porque o Aníbal praticamente jogou os 90 minutos, o Veiga a mesma coisa, e aí tem o Alan que pode fazer a função e a volta do Andrés, né? Que é o titular absoluto. Só para complementar o que o PVC falou sobre a importância do Gomes, né, da liderança dele, o Abel chegou a dizer depois do jogo contra o Santos que o Gomes ele é um caso à parte no Palmeiras, porque quando um jogador se machuca, o Abel ele tem uma cautela com o atleta, porque ele demora para voltar a estar 100% e o Gomes não é esse caso. O Gomes ele é o Robocop dentro do Palmeiras. O Abel usou essa palavra e dentro do elenco ele é conhecido dessa forma por se recuperar muito bem entre os jogos, né, numa bateria de jogos. Então, o Gomes é cotado, a informação que eu tenho é cotado para ser titular do Palmeiras amanhã. E como o PVC falou, os outros nem tanto, né? Mas o sistema defensivo do Palmeiras teve problemas contra o Santos, teve problemas com o Mirassol e a volta do Gomes é muito importante. Faz toda a diferença, né? Gente, pegando aqui os desgastados, quem que jogou nessa data FIFA? Piquerez e Emi Martínez, 90 minutos por Uruguai e México. O Facundo Torres, 45 minutos no Uruguai e México, ou seja, Piquerez jogou aí o jogo todo, assim como o Martínez. O Gomes jogou 90 minutos no Paraguai e Estados Unidos, mas agora fica fora. E o Sousa jogou 29 minutos no Paraguai e Estados Unidos. Esse sim deve ser titular hoje, né, Latifi? Então o Sousa deve voltar um pouco mais cansado. Mussete é um time mais forte, né? É o suficiente para vencer o Vitória, que está ali na luta desesperada contra o rebaixamento. É um Palmeiras que precisaria ainda, óbvio, né? Quanto mais reforço você tem, mais forte você é, evidentemente. Mas é suficiente para bater o Vitória nessa rodada? E ser suficiente, Lu. Acho que não tem mais negociação. O Vitória cresceu de rendimento, é um time bem competitivo com o Jair Ventura, mas o Palmeiras precisa achar forças para vencer essa partida. A presença do Gustavo Gomes ajuda muito. O Aníbal, na função dele, talvez volte ao rendimento anterior. Por causa dessa ausência de 8, ele jogando de uma forma diferente, fez uma partida muito ruim na Vila. O Felipe Anderson também foi muito mal. O Mikael nem se fala. Então, acho que é um time mais próximo do costume, mais próximo do que a gente viu no segundo tempo contra o Santos, em relação ao primeiro, onde foi um Palmeiras mais mexido. Quando entra o Flaco, o Abel ajusta a forma de jogar, o Veiga desce ali para a camisa 8, o Palmeiras melhora. Eu acho que essa é a tendência para a partida contra o Vitória, mesmo com esses problemas que são relevantes e a crescida de produção do Vitória, eu acho que o Palmeiras vence essa partida. Muito bem, vamos voltar a falar então do Palmeiras. PVC, o Palmeiras que vem de uma derrota com o Santos e perdeu aí a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas o Abel tem um lema, aliás, ele tem alguns. Um dos lemas é a lei de 24 horas, né? Depois de uma partida, você comemora por 24 horas se estiver vencido e sofre por 24 horas se estiver perdido também. Não sei o quanto isso abalou essa perda da liderança. Eu achei o Abel até um pouco abatido na coletiva, não sei o quanto isso abalou. Mas é uma chave que já virou pensando para esse jogo do Vitória? Já virou. Já virou. É a tal da lei das 24 horas. O Palmeiras tem a chance de ganhar a Libertadores. O Flamengo também tem. O Palmeiras tem a chance ainda de brigar. Aquela conta que eu fiz ontem, na 33ª rodada do ano passado, o Palmeiras estava a 4 pontos atrás do Botafogo. Na 35ª rodada, o Palmeiras era líder do campeonato. Na 36ª era vice-líder e perdeu o campeonato. Então, isso pode acontecer ainda, pode acontecer amanhã ou pode acontecer no sábado. Para isso, o Palmeiras tem que ganhar os 2 jogos. Se o Flamengo vai empatar com o Fluminense e empatar com o Bragantino, se o Flamengo vai ganhar os 2 jogos de Fluminense e Bragantino, se o Flamengo vai perder para o Fluminense e o Palmeiras vai voltar a ser líder, não depende do Palmeiras. O Palmeiras não pode fazer o que não fez no ano passado, que foi não ganhar do Fluminense. O São Paulo não ganhou do Botafogo e o Palmeiras perdeu do Fluminense. Se o São Paulo ganhasse do Botafogo, chegou a empatar, o Palmeiras não ia ser campeão porque perdeu do Fluminense. Isso aqui não pode acontecer do ponto de vista do Palmeiras. Então o Palmeiras tem que ganhar o próximo jogo, depois ganhar o próximo jogo e depois ganhar o próximo jogo. Tem um detalhe que eu acho mostra a dificuldade disso. O Palmeiras tem 6 jogos para jogar até a final da temporada. E os 3 últimos são fora de casa.
Aliás, os 4 últimos, porque um é em Lima e os outros 3 como visitante. Ganhar 6 jogos seguidos. Se o Palmeiras ganhar os 6 jogos seguidos, ele tem uma chance de ser campeão brasileiro e da Libertadores. Se ele ganhar os 6 jogos, que inclui a final da Libertadores, ele é campeão da Libertadores. E ele ganhando 6 jogos seguidos, ele tem chance de o Flamengo perder 3 pontos e o Palmeiras ser campeão. Tá, ele tem que ganhar, então, do ponto de vista do Palmeiras, ganhar os 6 jogos. A última vez que o Palmeiras ganhou 6 jogos seguidos, foram 7, foi entre 30 de abril e 22 de maio. Faz muito tempo que o Palmeiras não consegue fazer isso. Mas o compromisso hoje do Palmeiras é tentar ganhar os 6 jogos. E para isso precisa fazer, claro, né, colocar a força máxima, pensar na melhor estratégia possível. Não é fácil, ainda mais num momento de muito desgaste, né, nesse momento do calendário aí tão conturbado. Então, para conseguir vencer essas 6 partidas, não vai ser uma estratégia fácil. Ainda mais que joga as 3 últimas fora de casa. Então, nessa semana já se despede do Allianz Parque, porque joga contra o Vitória agora amanhã. E no fim de semana joga contra o Fluminense, Latifi. Então, o Palmeiras está pensando aí nesse retrospecto em casa, nesta semana, né? Tem um bom retrospecto em casa, não perde desde 6 de agosto, desde a Copa do Brasil, as oitavas para o Corinthians. Está apostando tudo que tem nesse momento em casa, porque depois o negócio vai ser mais complicado, vai ser fora. A gente está vendo aí a sequência do Palmeiras no Allianz Parque. São 10 vitórias e 2 empates em sequência. Um aproveitamento no ano é de 71%. É um ótimo aproveitamento em casa. Tem que aproveitar tudo agora e depois ver como faz fora. Lu, o jogo é perigoso para o Palmeiras porque, se a gente lembrar, o Palmeiras recebe o Vitória no Brasileirão do ano passado, também tentando se manter ali em todas as competições, preserva titulares e o Palmeiras empata também. Não, perde, né? De 2-0. Perdeu de 2-0. O Estevão se machuca. Primeira rodada nesse jogo. Então, é um time que, no histórico, né, acaba incomodando bastante o Palmeiras. Então, depois desses 2 resultados, pessoas de dentro do clube sentiram que a torcida comprou muito esse discurso de perdemos, acabou, o Flamengo vai ser campeão brasileiro. Mas internamente não tem nada disso. A gente falou aqui algumas semanas, quando o Palmeiras tinha vantagem, que o campeonato não tinha acabado, que tinha muita água para rolar. E agora que o Palmeiras está atrás, o pensamento segue o mesmo. E reforçando, é um jogo que o Palmeiras sabe que vai ser muito difícil. E quem tiver condição de jogar dos convocados que retornam, vão para o jogo, porque o Palmeiras não quer mais ser prejudicado por desfalques que não estão em seu controle, né? Não é o caso de um jogador suspenso ou machucado, né? O Palmeiras, ele se sentiu prejudicado nesse sentido de não ter os atletas por conta da data FIFA e essa mudança de calendário. O Vitória tem 2 coisas, né? O Vitória jogou 10 vezes no Allianz Parque, perdeu 8, empatou 1 e ganhou 1. 10, são 6. Tem um empate, uma derrota, uma vitória do Vitória, um empate e o resto são vitórias do Palmeiras. Então, e o triunfo do Vitória é do ano passado, na primeira rodada do retorno. Então, é uma vitória só. É um caso específico desse jogo. Mas tem no Velho Parque Antártica. A maior derrota da história do Palmeiras no Velho Parque Antártica foi o 7-2 de 2003, que foi o Vitória que impôs, né? O Natson. Então, tem história do Vitória dentro do terreno do Parque Antártica, porque o Parque Antártica é onde ficava o parque mantido pela Companhia Antártica Paulista no final do século XIX e começo do século XX. Meu povo, vamos para o intervalo? Na volta, desvio de materiais esportivos no Corinthians, hein? Latifi, muito obrigada, querido. Até amanhã. Vou dar uma informação no intervalo. Então tá. Então fique no intervalo, fique no YouTube. A galera do YouTube já sabe. Então tá, gente. A gente volta em 1 minutinho. Combinado? Então bora lá. Deixa eu colocar a enquete na tela antes do PVC dar a informação dele, que aí é pro Latifi sair, entendeu? Aí ele consegue, senão ele passa na frente da câmera. O que vai acontecer com Flamengo e Palmeiras nesta rodada? O Flamengo abre mais vantagem, o Palmeiras volta a ser líder, o Palmeiras diminui a diferença ou fica tudo como está? Bora votar, gente? Bora votar, bora dar like, compartilha de primeira com amigos e parentes. PVC tem informação. É o seguinte, circulou muito fortemente de ontem para hoje a história da ação que propõe, que exige a demolição do centro de treinamento Academia 2 do Palmeiras em Guarulhos. Hoje até, na hora que eu estava almoçando, estava
passando no SP1, na Rede Globo, a link na frente da Academia 2 do Palmeiras em Guarulhos. Isso não vai acontecer hoje. E o Palmeiras entende, essa ação é de 2012, gestão Arnaldo Tironi, quando o Palmeiras tinha contrapartidas a fazer porque o terreno é público e tinha contrapartidas a fazer para manter a concessão do terreno público. Essa ação foi julgada, a ação de 2012 foi julgada em primeira instância ontem. E as contrapartidas já foram feitas. Então, assim, o processo não levou em consideração o que já foi feito no terreno. Foi feito com base na documentação da época da gestão Arnaldo Tironi. O Palmeiras entende, o Palmeiras vai entrar com recurso, tem direito a recurso. Não tem demolição do CT hoje, amanhã, depois de amanhã. Tem o recurso, tem o tempo do recurso. E o Palmeiras entende que o recurso vai se mostrar tudo que já foi feito no terreno. São 300 crianças e adolescentes que têm ali o sonho de serem jogadores de futebol na Academia 2. É uma concessão, é terreno público, mas as contrapartidas que não havia eram de 2012, não de 2025. E ali é feito um trabalho fantástico, né, da base, essa base tão promissora que gera tantos frutos esportivos, financeiros e para os jogadores, claro, né? Aliás, João Paulo Sampaio bate muito nessa tecla, né? De formar cidadãos, PVC. Exatamente. E aí, um ponto que eu fico pensando é o seguinte: se você tem uma ação de despejo, pode haver uma ação de despejo na Academia 2? Pode. Mas uma ação de despejo, você despeja o inquilino, você não demole, você não faz demolição do apartamento. Então, por que você vai demolir o lugar? Né? Então, tem um acordo que teoricamente vai haver, o Palmeiras confia que no recurso vai mostrar as melhorias que já foram feitas, as contrapartidas que já foram feitas e que não vai ter um problema. Mas assim, é que ficou a impressão hoje para muita gente que estava perto de mim na hora do almoço, vai demolir agora? Não. Tem recurso e o Palmeiras confia que o recurso vai ser aceito. Perfeito. Informação importante dada.